Já vai aparecer lá. Aleluia. Boa noite a todos. Deixa eu só ajeitar aqui o negócio que não. Aleluia. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Deixa eu pegar aqui os negócios. A gente vai começar a nossa live nessa noite abençoada por Deus. Amém. Nessa noite quente. Tá calor, irmão. E nós vamos falar sobre um assunto importante sobre a família, né? Vamos falar sobre os frutos da tribulação. Vamos falar sobre os frutos da tribulação, porque quando nós vivemos uma vida em Cristo, nós somos transformados em árvores. Amém. E a Bíblia diz que nós somos árvores frutíferas. Árvores frutíferas. E nós vamos ver aqui durante a tribulação dessas árvores, o que elas produzem. Porque a árvore não produz só quando o tempo está bom, mas ela produz também quando o tempo está ruim. Não é verdade? E às vezes até o fruto que ela produz quando o tempo está ruim parece mais poderoso do que quando o tempo está bom. Né? E aí nós vamos entender um pouco o que a palavra de Deus fala sobre isso. Aproveitar que nós estamos nesse tempo aí de muita pressão, muita tribulação, pandemia, quarentena, políticos, todo mundo de esquerda, direita, de centro, do norte, do sul, noroeste, sul, sudeste, essas coisas todas aí. E a gente fica, né, sem saber para onde ir, qual é a direção, e o que Deus vai fazer com a nossa vida. Então, nós temos uma âncora, nós temos um norte aqui, que Amém. É a palavra de Deus, Amém. é o nosso norte. Então nós vamos seguir a palavra de Deus para entender o que nós podemos fazer com esse tempo de tribulação. O que Deus está fazendo na vida de cada filho dele durante esse tempo de tribulação. Amém, meu querido? Então nós vamos falar sobre os 7 frutos da tribulação. Se não der para falar tudo hoje, a gente fala na próxima quarta-feira. Amém? Então nós vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos ensinar. Amém. Sem Ele não podemos fazer nada. Pai, em nome de Jesus, Sim, Paizinho. nós entregamos esse tempo nas Tuas Amém, mãos, no Teu Pai. altar. Imploro, Senhor, a Tua graça sobre a nossa vida, porque a Tua graça nos basta. Amém. Que o sangue de Jesus venha sobre nós, sobre a nossa casa. Amém, Senhor. Que a nossa vida, Pai, esteja diante do Senhor nesse momento. Cada Amém. pessoa que está recebendo essa palavra seja agora coberta com o sangue do Cordeiro. Nossos corações sejam preparados para Amém. receber a Tua semente e que nós sejamos frutíferos, Senhor, Amém, em qualquer Senhor. que seja o tempo da nossa vida. Amém. Que os frutos não cessem, conforme diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar, eu separei aqui sete temas importantes para a gente conversar sobre o que uma tribulação na família pode produzir, né? Uma família que está na presença de Deus. Né? A primeira coisa que a gente separou aqui é um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. E diz assim a palavra: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações ou provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e íntegros, em nada deficientes. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite? Que quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa, né, e nós somos nascidos de novo, temos na nossa vida o sangue do Cordeiro, somos novas criaturas, o que acontece quando nós passamos por tribulações? Né? O escritor, o Tiago, está dizendo o seguinte: nós temos que ter por motivo de grande alegria passar por essas tribulações. E é até um paradoxo, né? Quem fica alegre numa tribulação? Quem que se alegra na tribulação? Mas
ele está falando, você tem que ter por motivo de alegria quando você passar pela tribulação. Por quê? Porque você está sendo provado na sua fé. E por que a fé precisa ser provada? Essa é uma pergunta que não quer calar. Por que a minha fé precisa ser provada? Porque Deus te deu uma fé, Deus me deu fé, Deus colocou fé no nosso coração. Amém. Só que a fé não funciona se ela não tiver prática de fé. Né? Eu tenho fé, você tem fé, mas se você não tiver um desafio de fé, você nunca vai crescer em fé, você nunca vai amadurecer na fé. Por isso, tenha por motivo de alegria quando você tiver um desafio, quando você tiver uma tribulação. Por quê? Porque quando você for provado na fé, você vai ter perseverança, e a perseverança, quando terminar a sua ação, você vai ser uma pessoa amadurecida. E aí vem o primeiro fruto da tribulação, que é a maturidade. Então, quando a gente passa por tribulação, a gente consegue maturidade da parte de Deus. O processo da tribulação, para quem tem fé, produz maturidade. O processo é importante. Né? A tribulação, ela não vai acontecer de uma maneira, coisa de 10 minutos. Não, tem um processo. E como ele está colocando a palavra perseverança, ele está falando assim, olha, a perseverança tem que ter ação completa. Então você vai ter que precisar de um tempo para que você fique firme na fé, para que você fique firme naquilo que você acredita, na palavra de Deus, e aí sim você vai ganhar maturidade. Né? E aí, dentro da família, a gente percebe que algumas pessoas, né, quando passam por tribulações, elas não querem passar pela tribulação. Né? Hoje em dia, a gente percebe nas famílias que as pessoas elas querem proteger a sua família de passar por algum sofrimento, de passar por alguma tribulação. Mas nem sempre isso é bom. A maioria das vezes não é. Porque essa questão de a gente buscar poupar a nossa família, principalmente os nossos filhos, de passarem por situações difíceis, a gente evita, impede que haja maturidade. E a maturidade, ela está vinculada com a autoridade. Quando eu tenho maturidade, eu tenho autoridade sobre a situação. Uhum. E se eu evito, se eu poupo, ou mesmo se eu fujo de encarar as tribulações, eu não vou chegar na estatura do varão perfeito. Eu não vou chegar à maturidade. E sem maturidade, nós não temos autoridade. Então, passar por tribulações faz parte do nosso processo de crescimento. Quando, né, uma criança cresce, ela começa, né, a esticar, ela tem dores. Dói o corpo, porque está esticando, está no processo de crescimento. Os ossos, tudo, né? Exatamente. Então, é preciso encarar e não fugir. Uma tribulação que a gente foge, eu vou te contar uma coisa, meu querido e minha querida, você vai passar de novo por ela. Se a gente não encara a tribulação, para falar assim, o que eu preciso aprender com essa situação? Eu tenho que viver? O que eu tenho que aprender? E não é aceitar ataque do diabo. Não é isso. O ataque do diabo a gente tem que, né, lutar, resistir. A palavra de Deus fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Mas nós temos que nos sujeitar a Deus. Uhum. Então, se a gente não vence, não encara, não vence a tribulação, em determinado momento, ela vai aparecer num outro contexto, num outro cenário, até a gente ganhar, crescer. Porque a gente tem que crescer, a gente tem que se desenvolver. Faz parte do ser humano. O processo de crescimento, de amadurecimento. Inclusive de preparo, né, para a vida adulta. Nós precisamos ter uma dose de sofrimento. Então, o excesso de cuidado é complicado. Sabe como é que você desenvolve anticorpos? Sabe como é que você se desenvolve
uma imunidade física, você tem que se expor aos corpos estranhos, você tem que se expor às bactérias, tem que se expor aos vírus. Se você fugir de todas as bactérias, todos os vírus, você nunca vai desenvolver imunidade física. E numa situação de ataque, você morre. não resiste. O seu corpo não está preparado para isso. Eu conversava com um irmão que trabalha na Marinha, lá no Rio de Janeiro, um irmão lá em São Gonçalo, e ele falava para mim assim: pastor, eu fui para a Antártida e fiquei lá uns meses. E lá na Antártida não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada. A gente fica ali, naquele frio, não tem como as bactérias e os vírus sobreviverem. E quando ele voltou ele e um amigo dele. O amigo dele voltou e eles falaram: olha, vocês ficaram sem vírus, sem bactérias nenhuma no seu corpo. Então vocês estão enfraquecidos na imunidade. Vocês têm pouca imunidade. Então, não comam qualquer coisa, cuidado. Aí deram uma lista de coisas que podia comer, a Marinha cuidando deles. O amigo dele saiu, a primeira coisa que ele fez foi comer uma feijoada. Ele foi para a salada, ele foi comer as coisinhas para poder começar a se expor. O amigo dele morreu por causa da feijoada. Porque o corpo dele estava sem anticorpos. Então você imagina o seguinte: você quer o melhor para o seu filho, você quer o melhor para sua esposa, você quer o melhor para o seu marido, você quer o melhor para a sua família, mas às vezes o seu melhor, a sua proteção, é a única coisa que está impedindo eles de crescerem e de serem maduros, de serem responsáveis, de se responsabilizar pela vida. Não é verdade? Então, a tribulação, ela é importante no processo de crescimento. A tribulação, a dor, ela tem um propósito. Deus não perde nada. Quando a gente passa por uma situação, Deus não vai perder nada, porque Deus é Pai, Deus é nosso Pai. Então, como Pai, Ele sabe como cuidar de nós. E Ele cuida de uma maneira tal de que Ele nos amadurece. Deus vai cuidar para que você amadureça, de que eu amadureça. Então, toma cuidado da maneira como você lida com a tua família. Você quer proteger a tua família de um monte de coisa que está aí fora no mundo? No momento que o teu filho fizer 20, 30 anos, ele vai ficar aí na sua casa. Por quê? Porque ele não sabe pegar um ônibus, ele tem medo de ladrão, ele tem medo de não sei o quê. Como é que vai fazer? Ele não sabe se virar. Então, a tribulação desenvolve a maturidade. Não tem outro caminho. Não dá para você falar assim para uma pessoa: olha, a vida funciona assim, 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 e ela sai dali daquela conversa madura para enfrentar a vida. Não existe. Maturidade não se desenvolve na teoria. Maturidade se desenvolve na prática. Até porque, assim, se desenvolvesse na teoria, as pessoas não iam errar pelas mesmas coisas. Exatamente. Volta a repetir o mesmo erro. Né? Você já falou uma vez, já falou 2 vezes, já falou 3 vezes. Então, o que está faltando? Está faltando sofrer. Mas um sofrimento que não é você que vai infligir. É um sofrimento que a vida, que o Pai, que Jesus, Ele vai permitir na vida dessa pessoa para que ele cresça. Ou você acha que os homens de Deus na Bíblia não sofreram? Perseguições. Pega Hebreus capítulo 11, dá uma olhada nos heróis da fé. Você vai ver que os heróis da fé foram os caras que sofreram muito. Sofreram chicotadas, foram cerrados ao meio, se esconderam em cavernas, tiveram que enfrentar perigos. O mundo não era digno deles, mas eles sofreram nesse mundo, mas foram considerados heróis da fé. Então, um herói da fé não nasce, não cresce num sofá de casa jogando videogame. Não vai ser herói da fé nem aqui nem na China. Ou sem responsabilidade sem responsabilidade nenhuma. Quer dizer, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fome do trabalhador o faz trabalhar. Então vamos ver o inverso desse texto. A fome do trabalhador me faz trabalhar. Se eu estiver passando fome, eu vou sair me virar, vou vender balinha no farol, mas eu vou conseguir comida para comer. Agora, eu não preciso trabalhar, por quê? Porque eu tenho comida. A minha mãe me dá comida. Então eu não sei o que é fome. Você acha mesmo que eu vou levantar de onde eu estou
e eu vou sair para trabalhar? Não vou. Então, nunca essa pessoa vai desenvolver maturidade, nunca essa pessoa vai desenvolver autoridade, ela nunca vai ter perseverança. Por quê? Porque estão aleijando ela. Isso. E o pior de tudo que é assim, que o mundo das redes sociais é um mundo que é pintado como perfeito. Então, as pessoas, né, compartilham coisas e tudo mais. Só que na prática, na vida real, não é fácil ter coisas, não é simples ter coisas, não é fácil conquistar, né? Às vezes eu vejo, né, alguns jovens falam, ai pastora, né, eu quero ser como você. Então, meu querido, você vai ter que ralar muito. Eu, desde que me conheço por gente, eu estudo. Não parei de estudar. Não parei de me desenvolver. É sacrifício? É sacrifício. É simples? Não é simples. Mas tem um preço a ser pago. Não é que a gente vai conquistar algo sem ter o sacrifício. O sacrifício, o processo. Exatamente. E outra, autoridade e responsabilidade são duas faces da mesma moeda. Se você quiser autoridade, mas não quiser responsabilidade, você não vai ter nenhum nem outro. Você quer ter autoridade, você quer receber autoridade. Autoridade não se recebe com imposição de mãos. Maturidade não se recebe com imposição de mãos. A imposição de mãos não serve para isso. A imposição de mãos é para outra coisa, para comunicar um dom. Agora, Deus não vai dar para uma criança espiritual, Deus não vai dar para uma pessoa imatura um carro, porque a pessoa vai se estourar toda com o carro. Vai estragar a vida dela, vai estragar a família dela. Por quê? Porque ela não tem maturidade. Mas por que ela não tem maturidade ainda? Será que Deus não deu maturidade para ela? Deus vai dar maturidade, mas o caminho da maturidade é a prova da fé, é a provação, é a tribulação, é o aperto. E por isso a importância, né, de uma família ter distribuição de responsabilidades, né? Todo mundo tem que ter alguma responsabilidade. Então a casa não pode ser para um trabalho escravo e para outro um hotel. Exatamente. Todo mundo tem que ter responsabilidade. Eu acho que cada um no seu nível. No seu nível. A criança, ela tem que aprender desde pequena, por exemplo, a guardar os brinquedos, né? A casa não pode ter brinquedo espalhado pela casa inteira, tem que ter um espaço para isso. Pode espalhar na hora de brincar, mas na hora de parar de brincar tem que guardar. Então, do mesmo jeito que a criança, ela sabe tirar um brinquedo de uma caixa, ela sabe colocar o brinquedo de volta na caixa. Exatamente. E é muito importante porque é uma pequena responsabilidade, mas que ela é necessária, e assim sucessivamente, porque isso vai constituir esse processo de amadurecimento, de aprendizagem. E tem coisas que são gostosas? Não é gostoso assim, a gente, né, entrar num banheiro limpinho, cheiroso? É uma delícia, mas para isso alguém tem que lavar. É bacana, né? A janta tá pronta. Isso. Ou dormir, né, numa cama com lençol passadinho, né? A gente discutia isso, né? Uma vez a gente foi viajar e a gente, que lençol gostoso e tal. Eu falei, sabe qual a diferença? Porque esse lençol tá bem passadinho. E é muito diferente você deitar numa cama com lençol passado de uma cama sem lençol passado. Faz toda a diferença, parece uma coisa muito simples, mas tem um trabalho. É um trabalhão, hein? Passar um lençol. Dá trabalho. Mas é responsabilidade. Mas é necessário. Então, assim, existem tribulações pequenininhas que podem ser vivenciadas dia a dia, sem muito sofrimento, mas que você vai se condicionando. E o hábito é assim, são 21 dias passando pela mesma situação, você cria um hábito. Então, a resistência faz com que você persista, né? E você consiga ganhar maturidade naquela situação. Exatamente. De você fazer de olhos fechados. Você sabe que um professor uma vez falou, no colégio interno, ele falou assim,
eu faço o que eu não gosto de fazer. Aí eu falei, será que o cara é masoquista? Não. Ele estava desenvolvendo algo chamado disciplina. Então ele estava causando um tipo de sofrimento para ele mesmo, para que ele pudesse atingir alguns objetivos, principalmente de autocontrole. Então ele odiava correr, e ele corria, acho que era 10 quilômetros por dia. Odiava correr. Para ele, falar de correr eu não gosto. Ele corria de correr. Mas ele corria. Eu odeio correr, mas eu corro. Então eu não gosto de lavar louça, vai lá e lava louça. Eu não gosto de estudar, então você vai lá e estuda. Porque através dessas pequenas tribulações, você vai perceber que na família você ensina de verdade uma pessoa a ser responsável. Ou você ensina uma pessoa a ser rebelde. É na família que ela aprende. E é interessante que assim, todo mundo tem oportunidade de aprender. Eu fiz uma formação fora, eu fiz uma formação na Europa, e eu me recordo que um dos módulos, nós fomos fazer uma visita. E era uma instituição assim fantástica, era uma ONG, mais patrocinada, né, pela minha empresa, pela Mafre, pela Honda, por várias empresas. E lá, um dos patrocínios era uma casa, né, da Leroy, né, Merlin ou Merlin lá, e a casa completa. E essa instituição trabalha com jovens, né, crianças não, mas jovens com deficiência mental, de todos os tipos de deficiência mental. E eles trabalham nessa instituição, inclusive eles fazem toda a parte de manuseio de materiais para a Mafra e tudo mais. E na casa, na Leroy, eles ensinam esses jovens a terem autonomia. Então, eles fazem compra, eles arrumam a cama, aprendem, né, a fazer a barba, aprendem a cozinhar, aprende, né, vai lá no mercado, compra, eles dão dinheiro, a pessoa tem que trazer o troco. E é interessante que são jovens extremamente bem resolvidos. E eles viajam juntos, eles têm uma rádio, eles têm um ateliê maravilhoso de terapia ocupacional. E eles produzem brindes para final do ano, coisas maravilhosas, porque eles têm autonomia. E foi interessante que eu fui nesse ateliê, e aí tinham várias coisinhas para comprar, né? Porque eles vendem aquilo que eles fazem, arrecadam dinheiro para poder fazer essa compra, para poder aprender, enfim. E à medida que eu olhava para determinada coisa, se eu ficava um pouquinho mais tempo, ela falava assim, você gostou, né? Você gostou, você quer que eu te fale o preço? Ou seja, ativou ali uma percepção, né? Uma inteligência ali emocional tremenda, tremenda. Então, assim, essa questão de... muitos podem ter medo, né? Falar assim, poxa, eles vão lá de ônibus sozinho para a instituição, fazem as coisas, né? Estão indo para a rua, fazendo um monte de coisa, mas estão se desenvolvendo. E é dada autonomia para essas pessoas terem maturidade ali para serem autônomas. E assim, a ausência de autonomia é igual à escravidão. E a autonomia é um caminho para a felicidade. Só é feliz quem consegue ser autônomo, terem autonomia. Você não consegue ser uma pessoa com autonomia se você não tem maturidade. Você sempre vai depender dos outros se você não tiver maturidade. Se eu não tiver maturidade, eu sempre vou ficar dependendo dos outros para tomar decisão. Então, Deus quer desenvolver a maturidade para que a gente possa ter autonomia, para que a gente possa decidir as coisas da nossa vida de uma maneira autônoma. Ou seja, qual é o teu relacionamento com o Espírito Santo, qual é o meu relacionamento com o Espírito Santo e o que o Espírito Santo está me dizendo para fazer. O Espírito tem que falar comigo, a voz dele tem que falar comigo. E ele vai usar pessoas maduras para decidir, não pessoas imaturas. Como é que você vai perguntar para uma criança se você vai para a direita ou para a esquerda, você compra carro, você compra casa? A criança não sabe nada. Então a criança ela só vai depender da realidade que os outros derem para ela.
Amém? Então, primeiro fruto Maturidade. é a maturidade. O segundo fruto é a perseverança. Romanos 5,3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, vamos entender o que Paulo está falando aqui. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso não quer dizer que eu vou ficar competindo ou vou ficar engrandecendo o meu sofrimento em relação ao sofrimento de uma pessoa alheia. Isso não quer dizer isso, aquela competição, quem está sofrendo mais, quem pegou a pior doença, quem sofreu mais dor, quem passou mais fome. Isso aí não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se gloria nas tribulações, mas ele está falando não de um sentido de soberba, eu sofri mais. Não, ele está falando o seguinte: a tribulação que eu sofri, ela produziu perseverança. Então, quando você passa pela tribulação com o Senhor, e essa tribulação aqui, ela é uma tribulação com Deus. Eu estou com Deus, mas estou passando pela tribulação com Deus. Aí essa tribulação vai produzindo perseverança na minha vida. Ou seja, eu vou conseguir resistir mais tempo ao sofrimento. E o que é interessante é que a perseverança, ela estimula a criatividade. Porque para eu poder preservar, eu penso em formas, em soluções de lidar com a situação. Então, vem todo um pensamento criativo. E a criatividade, vai gerar a esperança, a alegria ali e automaticamente aumentar a fé. Então, quando eu persevero, eu penso assim em formas diferentes de lidar com a mesma situação. Isso. Então, eu já agi de uma forma, não deu certo, ainda continua. Eu tenho que pensar em outras possibilidades para lidar com a situação. Isso vai, gerar a criatividade. Então, quando você passa pela tribulação com Deus, a perseverança começa a ser produzida dentro de você. E aí você começa a perseverar. Você não tem o que fazer. Então, por exemplo, imagina Deus falar para você: você vai passar por esse deserto, 40 dias para você atravessar esse deserto. Quando chegou no final do deserto, Deus falar para você: mudei de ideia, agora você vai andar 40 anos nesse mesmo deserto. Você não vai ficar 40 dias, você vai ficar 40 anos. Para cada dia, 1 ano. Você vai ficar 40 anos andando aqui. Não tem o que fazer. Você vai viver aquela realidade de deserto durante 40 anos. Ou seja, você está andando com Deus, você está com a presença de Deus, você está com a nuvem, mas é um tipo de tribulação porque você está caminhando em voltas, em círculos, dentro de um deserto, de serpentes abrasadoras. Você tem a presença de Deus, mas você está passando pelo deserto. E aí o que está acontecendo nesse processo? Nesse processo, Deus está produzindo essa tribulação, ela está produzindo dentro de você perseverança. Por quê? Porque você precisa entrar numa terra prometida e você não pode desistir só porque você recebeu um revés, você recebeu uma derrota em uma cidade, só porque você perdeu alguns amigos, aí você desiste no meio do propósito de Deus. Não, primeiro Deus vai produzir a perseverança. Com a perseverança, Ele pode confiar em você para conquistar. Se você for tolhido da tribulação, você nunca vai perseverar, irmão. As pessoas que estão desistindo de tantas coisas hoje, tantas oportunidades, os jovens começam faculdade e não termina, começa escola não termina, começa num trabalho, não permanece no trabalho, fica menos de 1 ano no trabalho, vai para outro trabalho, fica menos de 1 ano, vai para outro trabalho. Quer dizer, não cria raízes, não persevera, não passa pelas tribulações. Está ruim aqui no trabalho, vou sair. Mas você tem que passar pelo momento de tribulação no seu trabalho também. Você tem que passar pela tribulação. Eu tenho que passar pela minha tribulação e você precisa passar pela sua. Isso tudo faz parte do processo da vida. Porque quando você passa pela tribulação ali no seu trabalho, lá na frente você vai colher os frutos dessa tribulação. E um dos frutos é a perseverança.
Quando você passa pela tribulação, com Deus, você desenvolve perseverança para passar por outras tribulações e levar outras pessoas. Isso. Aí você adquire autoridade para liderar pessoas no meio de uma adversidade. E sem contar que, assim, perseverar é lidar com a frustração. Exatamente. E quem não sabe lidar com a frustração tem uma infelicidade emocional tremenda. E várias doenças emocionais podem ocorrer pela ausência. É a mesma situação, né, que o pastor falou da questão da imunidade física. A perseverança é a imunidade emocional para impedir que ataques de enfermidades emocionais ocorram. Pessoas que não têm perseverança não aguentam nada. Não tem imunidade emocional. Quer dizer, recebe uma notícia na internet, já fica desesperado, né? Ouve alguém falar alguma coisa na televisão, e hoje na televisão só tem coisa ruim. Já tinha coisa ruim antes, mas agora tem, hein? A gente era feliz e não sabia. Porque agora você liga a televisão, vai no jornal, é só tragédia, é só morte, é só medo, é só pânico. E você fica totalmente perdido, você não sabe se vai viver, vai morrer, se hoje é o último dia da sua vida. Quer dizer, se você não tem perseverança para continuar vivo, você não tem perseverança, você não vai ter experiência, você não vai ter esperança. Então, você precisa desenvolver perseverança. O que Deus faz? Coloca uma tribulação e outra tribulação para que você possa ser treinado na perseverança. O treinamento na perseverança é que cria os líderes de amanhã. Um líder tem que ter perseverança. Ele não pode desistir porque as coisas deram errado. Ele continua com a visão, continua com o projeto, Deus confiou para ele essas coisas. Então, ele não pode perseverar, ele não pode desistir, ele tem que perseverar. Então, Deus não vai pegar um Moisés sem primeiro ele ter passado pelo deserto. Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois ele pegou o povo e atravessou aquele povo 40 anos no deserto de novo. Ele teve motivo para desistir do começo ao fim, mas ele perseverou até o fim. Ele viveu 120 anos, 80 anos foi o preparo de Moisés, com muita tribulação, perseguição, deserto, para que ele pudesse passar os últimos 40 anos da vida dele, levando o povo até as portas de Canaã. Então, Deus desenvolve perseverança nos seus servos. E detalhe, ele não entrou na Terra Prometida física, Não. mas ele entrou na Terra Prometida espiritual, que é muito melhor. Então, de repente, nós estamos num processo de desenvolver perseverança. Nós estamos nesse processo. Por quê, meu querido? Porque sem a perseverança, você não é salvo. Você desiste do Evangelho, você desiste de crer em Jesus. E nós estamos vendo aí, os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais, né? Está na sua cara, está na minha cara. Nós estamos vendo o que está acontecendo, as pestes, as pandemias. Isso já está acontecendo faz tempo. É que agora está mais explícito. Né? E se você não tiver perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra. Então, aquele que perseverar até o fim. Então, nós precisamos compreender o processo de Deus na nossa vida. Senhor, o Senhor está me treinando, então eu vou receber aquilo que vem do Senhor. Eu vou passar por esse deserto, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai tirar uma pessoa melhor daqui. Amém? Então, nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança vai produzir uma experiência. Você já foi numa igreja e você já ouviu alguém contar uma experiência. Só que você ouviu a pessoa contar a experiência dela, parece que tudo aconteceu assim, ó. Parece que foi rápido. A pessoa ficou 10 anos nessa situação. Ela resumiu e ficou lá 40 minutos contando a experiência dela. Meu querido, você fala assim, nossa, eu queria ter uma experiência dessa. Então, são 10 anos. Eu queria ter história para contar. Você vai ter história para contar com Deus. Deus está produzindo essas histórias na sua vida. Então, cada guerra, cada tribulação, cada provação, Deus vai produzir algo forte na sua vida. Por isso, nos gloriamos na tribulação. Tribulação não é para nos matar, é para nos amadurecer. Isso. E para nos dar perseverança. E resistência. E resistência.
Amém? Sabe que um dos treinamentos do boxeador é apanhar, né? O cara tem que saber apanhar. Você acha que ele vai entrar no ringue para lutar contra o cara e ele nunca levou um soco no rosto? O primeiro soco que ele levar vai sair chorando. Então, uma das coisas que tem que ser feita é quebrar, tirar essa cartilagem do nariz aqui, ó, por causa de segurança. Então imagina, ele tem que quebrar o nariz. E você já viu o nariz do boxeador? Ele tem que quebrar o nariz. Tem que saber apanhar para entrar no ringue. Ah, eu tenho que saber bater. Meu irmão, você vai apanhar. Você tem que saber apanhar. É, Deus é bom. Que mais? Então vamos falar aqui sobre outro fruto da tribulação. Autoridade. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E uma coisa importante que a gente entendeu aqui é que em Tiago e em Apocalipse tem textos que falam a mesma coisa. E quando a Bíblia repete alguma coisa é porque é uma verdade poderosa. É para mostrar o quanto é importante. Reforçar, exatamente. Apocalipse capítulo 2 diz assim: eis que o diabo, versículo 10, não temas as coisas que tem que sofrer. Está falando para a igreja de Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, você vai ter uma tribulação de 10 dias, Esmirna. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. E Tiago fala assim: se o homem suportar com perseverança a provação, depois de ter sido aprovado, vai receber a coroa da vida. A coroa da vida, ela é um símbolo de autoridade. As pessoas que têm autoridade são pessoas que perseveraram na tribulação. Então, qual é o outro fruto da tribulação? A autoridade. Não dá para você falar assim: eu ganhei autoridade, mas eu não sei sofrer. Porque se você não sabe passar por uma tribulação, como que você vai usar essa autoridade? Minha mãe falava assim: só sabe mandar quem sabe fazer, né? Exatamente. E uma pessoa madura, uma pessoa que tem perseverança, e uma pessoa que madura e com perseverança, que chega numa posição de autoridade, essa pessoa está firme. Ela, durante a tribulação, a tribulação não acaba com ela. Ela administra primeiro a sua vida, as suas emoções, os seus pensamentos, e depois ela administra a própria tribulação. Então ela vai passar por aquele tempo com outra cabeça, irmão. Não vai ficar desesperada. Por quê? Porque essa pessoa foi aprovada. Deus não vai dar uma autoridade para alguém que não foi aprovado na fé. Então, tenha por motivo de alegria. Porque Deus quer te dar a coroa da vida, mas para isso a gente tem que fazer a prova. Deus quer me dar a coroa da vida, mas eu tenho que fazer a prova da fidelidade, da perseverança. Amém, pastor? Isso mesmo. Agora imagina, você entrega tudo de bandeja para o teu filho. Não vai dar valor algum. E interessante que quando ele precisar conquistar, ele não vai saber conquistar. Como é que teu filho vai atingir uma gerência, uma diretoria, uma presidência, se ele não passou na prova? Não é a prova da escola, nem da faculdade. É a prova da palavra. Porque quem coloca autoridade? Deus. Deus não vai colocar alguém numa posição de autoridade. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Exatamente. Muito forte isso, né, pastor? Poderoso. Então, grava bem o que eu estou te falando. Se você souber o princípio que Deus está ensinando hoje com a tribulação, você vai usar a tribulação para frutificar. Você vai usar a tribulação para produzir maturidade na sua vida, para produzir perseverança na sua vida e para produzir autoridade na sua vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que o Espírito está prometendo para nós. Amém? Então, a autoridade depende também, né? Outra coisa, busca intimidade com Deus. O Salmo 118:5 diz assim: em meio à tribulação, invoquei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me deu folga.
né? Em meio à tribulação. Amém. Agora você veja, tem gente que não busca a Deus, a não ser que esteja sofrendo. E tem que ser de forma contínua, né? Tem que ser constante. E assim, e a intimidade com Deus não é uma coisa de ritual. Não é um lugar. Deus está dentro de mim. Eu aceitei a Jesus. Jesus está dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. É verdade. Então, é o tempo todo, em qualquer lugar. Essa intimidade. E Deus sabe os nossos limites. Ele sabe até onde a gente pode. E a palavra de Deus fala que Ele não dá uma dor, né? A gente falou isso na semana passada. Maior do que a gente pode suportar. Exatamente. E essa intimidade, essa transparência é importante. Né? Você já deu risada com Jesus? Sozinho? Né? Eu já várias vezes fiz isso. Porque assim é na alegria, é na tristeza. Né? Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Então, meu irmão, se você só busca o Senhor na tribulação, Deus te ama e vai querer você perto dele. E se o teu mecanismo é tribulação, então não espere outra coisa. Você imagina, né, se, por exemplo, a minha esposa só me abraçasse quando eu fosse bruto com ela, um ignorante com ela. Aí ela me abraçava. Se eu quisesse um abraço, o que eu ia fazer? Eu ia ser bruto com ela. Porque esse é o mecanismo dela. Então, ela não vai me abraçar quando eu estou elogiando ela. Ela não vai me abraçar quando eu estou presenteando ela. Ela vai me abraçar quando eu estou sendo bruto. Então, tem pessoas que, em meio à tribulação, invoquei o Senhor. Por quê? Por que o Senhor vai ouvir e te dar folga na tribulação? Porque a oração que você faz numa tribulação, meu querido, é uma oração que não é religiosa. É uma oração sincera. Deus consegue extrair do teu e do meu coração, no meio de uma tribulação, as palavras mais sinceras, as palavras mais reais, que estão livres da religiosidade, que estão livres de protocolos, ou de imitar qualquer pessoa que está orando por aí nos púlpitos. A gente não imita ninguém nessa hora. A gente só implora, invoca o nome do Senhor. Então, a tribulação, ela tem esse poder de nos quebrantar na presença de Deus. Né? Você, de repente, você quer se quebrantar na presença de Deus, mas você não consegue se quebrantar. Por quê? Porque está tudo bem. Não, e a gente... Né? E isso faz com que a gente entenda que nós não somos nada. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. É forte isso. A tribulação faz isso. Faz a gente entender que nós dependemos, que nós precisamos depender. Depender de Deus. Porque a palavra de Deus fala que quem muito se exalta vai ser humilhado. Mas quem muito se humilhar vai ser exaltado. E a intimidade com Deus é a demonstração da humildade. Que a gente, né, depende 100% dele. Você imagina quantas tribulações você passa, em todas elas, qual foi a sua atitude diante de Deus? Lembra um pouco da atitude que você teve diante de Deus durante as suas guerras, durante as suas tribulações. Lembra daquilo que você fez. Lembra daquilo que você fez na igreja. Você foi na igreja. Você entrou na igreja. Você se derramou na igreja. Era para fazer isso todo domingo, todo culto que você fosse. Mas aquele dia, meu querido, que você ia perder a casa, que você ia perder o casamento, que você ia perder o filho, que você ia perder a vida, ia perder a saúde. Naquele dia que você perdeu o emprego, naquele dia, você invocou o nome do Senhor. Você não foi lá por causa da placa da igreja, por causa do pastor da igreja, por causa dos irmãos da igreja. Você foi para lá com foco. Eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Sem a tribulação você não faria isso. Você quer ver um exemplo tremendo? Tem uma mulher na Bíblia chamada Ana, que era estéril. E a Bíblia diz que o Senhor fechou a madre dela. Quem fechou a madre dela não foi o diabo, foi o Senhor que fechou a madre dela.
O próprio Deus fechou a madre dela. E a outra mulher, de Eucana, né? A outra mulher, ela tinha filhos. Quer dizer, quem tinha filhos era outra mulher e Ana não tinha filhos. E para ela isso começou a se transformar numa tribulação. Ainda mais que a outra mulher ficava, né, cutucando: eu tenho filho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E a Ana ficou tão atribulada, mas tão atribulada, que um dia ela acordou bem cedo e foi até o templo do Senhor. E ela fez uma oração. E ela fez uma busca. Deus produziu no coração daquela mulher esse nível de busca, essa intensidade de busca e de intimidade com Deus. O voto que ela fez foi um voto sincero, não foi um voto de tolo. Então, o que foi produzido com essa tribulação foi um profeta que foi um dos maiores profetas da Bíblia. E foi tão sincero que ela chorou tanto, né? Liberou toxina, que o sacerdote pensou que ela estava, né? Embriagada. Porque ela conseguiu colocar para fora efetivamente. Tremendo. Ela se libertou. Foi um choro de libertação. E ó, parênteses aqui. Você mulher, você sabe que quando você não tá bem com o seu marido, é difícil namorar, não é? E Ana engravidou em seguida. Em seguida. É sinal de que ela estava com a alma dela curada. Aleluia. Glória a Deus. Então, invoquei o Senhor em meio à tribulação. O Senhor me ouviu e me deu folga. As suas orações mais fortes, irmão, os seus votos mais poderosos, eles vêm durante um tempo de tribulação. Né? Dá até vontade de estar em tribulação. Mas assim, não se coloque na tribulação. Não é esse tipo de tribulação que está aqui. Não se coloque na tribulação de maneira voluntária. Porque isso na Bíblia é chamado de tolice ou burrice. Né? Nós estamos falando da tribulação que vem no nosso caminhar diário. Desafios que aparecem, gigantes que aparecem, muralhas que aparecem. Amém? Então, grava bem o que eu estou te falando. No teu tempo de tribulação, é o tempo de maior sinceridade na sua oração. É o tempo de maior sinceridade no seu coração. E é quando mais o Senhor te ouve. O Senhor te ouve mais nesses momentos do que quando você está ali fazendo um protocolo com Deus. Pai nosso está nos céus, santificado seja o teu nome. Deus não está nem ouvindo, porque você está falando de decoreba, você decorou essa oração. Agora, quando você está dentro do banheiro chorando, o chuveiro ligado para ninguém ouvir, e você está assim, ó, Senhor, me ajuda. Senhor, você está invocando o nome do Senhor com lágrimas nos olhos e falando com Deus. Você crê que Ele existe e você está invocando, e aí Deus está te ouvindo e vai te dar folga. Amém? Então a tribulação, ela produz a busca e a intimidade com Deus. As pessoas mais íntimas com Deus são as pessoas que mais viveram tribulações e Deus a tirou de todas elas. A Bíblia diz, muitas são as tribulações do justo. Muitas. Isso está no Salmo. Mas o Senhor de todas elas, de todas, o Senhor o livra. O Senhor livra de toda tribulação do justo. Tribulação financeira, tribulação de saúde, tribulação ministerial, tribulação de praga, tribulação de más notícias, tribulação de perseguições, qualquer que seja a tribulação de um justo, o Senhor está pronto para livrar. Porque o que o justo faz com a tribulação? Ele busca o Senhor, ele invoca o nome do Senhor. Então a tribulação produz essa busca fortíssima no nosso coração. Amém? Tem até um texto aí que a pessoa fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor. Né? Tem gente que ora, Senhor, ele não está vindo pelo amor, ele não está vindo aqui para os seus pés pelo amor, então vem pela dor. Não é isso não, irmão. Isso não é o que a Bíblia diz. Amém? Sempre a pessoa vai vir pelo amor, porque o amor vence todas as coisas. É verdade, pastor? Total. Sempre a pessoa vai vir porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem essa de vir pela dor. Amém? Nós estamos falando de tribulação de um servo de Deus, tribulação de uma serva de Deus,
Tribulação de uma família. De uma família. Amém? Então grava isso que a gente está falando. Isso é importante. Na semana que vem nós vamos falar de mais 4 frutos da tribulação. Amém, meu querido? Então, quer falar mais uma coisa, pastor? Não. Tudo em ordem. Tudo em ordem? Então tá. Amém, meu querido? Então, nós vamos orar e grava bem essa palavra, porque é uma palavra forte nesse tempo aí que a gente está passando de muito sofrimento, muito perrengue, muita gente sofrendo, família sofrendo, gente que não aguenta ficar em casa com a família, gente que não tem dinheiro, não tem comida. Então, vamos orar, amém? E usa a tribulação para frutificar. Usa a tribulação para produzir coisas boas e não para produzir coisas ruins. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite. Amém, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor sempre produz coisas boas das coisas ruins, Verdade. Pai. O Senhor transforma toda a maldição em bênção. O Senhor Verdade. transforma toda a luta em vitória. O Senhor transforma toda a Sim, miséria em prosperidade. O Senhor é que transforma a doença em saúde. O Senhor é poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Então, Verdade. estende a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, sobre a nossa vida, Pai. E que durante esse tempo que nós estamos vivendo, de muitas guerras e muitas tribulações, Sim, nós possamos frutificar, Senhor, possamos desenvolver a maturidade, a perseverança, possamos desenvolver a busca e a intimidade com o Senhor. Sim, e no final termos a autoridade em nome de Jesus, Pai. Opera Sim, na nossa Pai. vida, opera na vida desses meus irmãos e irmãs. Amém, Coloca a tua Pai, mão sobre amém. eles, Pai, e abençoa suas casas, suas famílias. Abençoa, Pai, com as mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, que Ele tenha misericórdia de ti. Amém. Deus abençoe a cada um. Muito bom virtualmente ver a todos. A gente agradece o carinho, viu? Beijo e ótima semana. Até semana que vem.